Jornalismo profissional sério, dinâmico e atuante. Furos de reportagens, matérias especiais. Censura Zero exerce diariamente o papel social do jornalismo construtivista, tornando público o que muitas autoridades tentam esconder, lutando pela qualidade de vida dos cidadãos, na busca por justiça social nesses tempos tão difíceis. Nós incentivamos a liberdade de expressão com responsabilidade e defendemos incondicionalmente a liberdade de imprensa, com coragem, sabedoria, respeito e sempre ao lado da verdade dos fatos. Aqui aperfeiçoamos o nosso trabalho diariamente para disponibilizar informação correta e segura na internet e nas redes sociais. E nossa meta é permanecer nesse caminho. Censura Zero, aqui tem conteúdo. Olá, 7h31 da noite desta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Satisfação ter você aqui participando conosco. É a live André Oliveira alertando geral os destaques do portal Censura Zero. Nós vamos detalhar para você o que aconteceu hoje de mais importante aqui no nosso estado, no Brasil, especialmente com um olhar especial para São Mateus e região. Vamos falar a respeito do decreto da quarentena em todo o estado do Espírito Santo. Aqui em São Mateus, comércio fechado. Em outros municípios, prefeitos com disposição de abrir o comércio, mas o Ministério Público enquadrando casos de São Gabriel da Palha e Vitória. E também a informação de que amanhã o governo do estado apresenta às 2h30 da tarde medidas para ajuda social, ajuda econômica neste momento de pandemia, principalmente em função da quarentena. O governador Renato Casagrande vai fazer esse anúncio amanhã, sexta-feira, numa entrevista coletiva à imprensa, às 2h30 da tarde. Daqui a pouquinho tem os destaques, os detalhes para você. Nós vamos falar também a respeito da morte do Major Olímpio, em São Paulo. O senador Major Olímpio, do PSL, morreu em decorrência da Covid-19. Ele que estava internado havia alguns dias, estava entubado e não resistiu. Aliás, apresentou morte cerebral e a família tinha 12 horas, tem 12 horas para, inclusive, decidir, né, se faz a doação dos órgãos. Senador Major Olímpio, o terceiro senador a perder a vida nessa pandemia que está cada vez mais séria, mais grave, e todos nós temos que nos atentar a isso. Vamos falar também sobre a nossa campanha Quem Não Reage, Rasteja, e outros destaques para você nessa nossa live desta quinta-feira. Estamos no ar! Pois é, nós começamos com essa informação que eu estava até antecipando para você. Casagrande vai anunciar medidas de ajuda social e econômica nesta sexta-feira, às 2h30 da tarde. O governo do estado vai anunciar nesta sexta-feira, às 2h30 da tarde, novas medidas socioeconômicas de apoio a diversos setores da economia capixaba neste período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. De acordo com a assessoria de comunicação do governo do estado, as ações serão anunciadas pelo governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa de forma virtual às 2h30 da tarde. Todos nós vamos ficar ligados, portanto, amanhã com essa expectativa. Aliás, já foi um anúncio, né, que o governador fez de forma antecipada durante uma conversa ontem, uma reunião com 63 prefeitos, da qual participou também o prefeito de São Mateus, Daniel Santana, juntamente com outros membros da equipe de governo. E ele havia participado de uma reunião com representantes da CDL, também outros comerciantes de São Mateus. Houve aquele protesto aqui pelas ruas, os comerciantes queriam que o comércio permanecesse aberto, estavam protestando contra o decreto do governo do estado. Mas o prefeito Daniel Santana aproveitou exatamente essa reunião para fazer ao governador esse questionamento, e quando o governador anunciou em primeira mão que adotaria medidas, o governo do estado adotaria medidas socioeconômicas, e antecipando que o anúncio seria feito hoje ou amanhã, sexta-feira. Então ficou para amanhã. Nós temos até aqui, né, esse trecho, quando o prefeito Daniel Santana
um vídeo disponibilizado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Mateus, publicado nas redes sociais, e que nós aqui da produção também disponibilizamos para você agora. Vamos ver o exato momento em que o governador Renato Casagrande responde ao prefeito Daniel Santana, que estava ali levando também ao conhecimento do governador as reivindicações dos comerciantes de São Mateus. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Jaqueline, nossa vice, promotora. Governador, hoje eu tive aqui um problema sério aqui em frente à prefeitura devido à manifestação com trio elétrico, o pessoal aqui na frente da prefeitura. Chamei para uma reunião, expliquei a situação que estava passando, eles entenderam, fizeram várias reivindicações, né? E no momento oportuno, a gente poder ver o lado deles também, que eles vão ficar muito tempo parados, tem como fazer alguma composição para poder ajudar, né, essas pessoas que ficaram mesmo à beira da falência. Obrigado, prefeito Daniel. E eu quero só também aproveitar então a pergunta do Daniel, eu sei que deve ter muitas dúvidas com relação a isso. Ou amanhã, ou sexta-feira, eu anuncio as medidas de compensação econômica para os empresários, certo? Sim. Por esses 14 dias. Então, ou amanhã ou sexta-feira. Então, minha equipe está trabalhando agora, né, nas propostas, vou me apresentar para a direção amanhã. Se der tempo, eu anuncio amanhã. Se não der tempo, eu anuncio na sexta-feira. Então, Daniel, muito obrigado. Obrigado, senhor. Importante que a gente compreenda que no momento exige a união nossa. Essa unidade nossa, ela é fundamental, ela é importante, nós somos parceiros. Os prefeitos que já são reeleitos sabem que o governo do estado é parceiro dos municípios, que estão começando agora, começaram num momento difícil, tumultuado, que exige postura, exige postura. Então, isso é importantíssimo para nós, e é lógico que todos nós temos um papel a contribuir, um papel a exercer nessa hora histórica. Daqui a algum tempo, as pessoas vão olhar para trás e ver se a gente deu uma contribuição ou não para poder salvar vidas. Está aí, portanto, a participação do prefeito Daniel Santana nessa reunião virtual, 63 prefeitos de municípios capixabas com o governador Renato Casagrande, que estava acompanhado ali do presidente da Assembleia Legislativa, também representantes do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual. Importante esse posicionamento do prefeito Daniel e levando essa reivindicação. Sofreu uma pressão por parte dos comerciantes para que mantivesse o comércio aberto, mas aí eu até participei, né, estive presencialmente acompanhando parte desse protesto aqui em frente ao centro administrativo da prefeitura, e a gente aqui até faz um adendo, muito maduro foi ali o prefeito, no sentido de fazer o acolhimento daquela demanda e ter a responsabilidade de fazer os devidos encaminhamentos, entendendo, até mesmo, claro, ele está vivendo a situação de perto, está vendo que está grave a situação aqui em São Mateus, até alertado também pelo seu setor que cuida especificamente do enfrentamento à Covid, e também a Secretaria Municipal de Saúde, ele fazendo essas ponderações ali juntamente com os manifestantes, e depois se reuniu no gabinete e levou posteriormente até o governador Renato Casagrande a demanda. Então, amanhã, confirmando 2h30 da tarde, em entrevista coletiva, o governador Renato Casagrande cumpre exatamente essa etapa aí que ele antecipou ao prefeito Daniel. Ele vai anunciar medidas de ajuda social, ajuda econômica neste momento de pandemia, porque o comércio está fechado, outros setores também precisam de uma oxigenação, e para que a economia do Estado realmente não sofra um baque maior do que o previsto, né? Então, para amenizar a situação, vamos todos ficar atentos. E essa notícia está lá com detalhes para você no portal Censura Zero, e tem outras também a respeito dessa situação da Covid no estado da quarentena. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito deste assunto, né? Mas vamos agora apresentar para você a nossa enquete de hoje. A nossa enquete está aí para você participar. Agora,
São 7 horas e 40 minutos. Agradeço a você que está chegando agora. Diariamente nós teremos aqui essa live. André Oliveira alertando geral com os destaques do portal Censura Zero. Todos os dias, o encontro marcado às 7h30 da noite aqui. Excepcionalmente, só quando não der mesmo, a gente tiver alguma cobertura fora, não, um fato excepcional, mas vamos nos programar para esse horário aqui, concorrendo com a novela, concorrendo com os telejornais, mas eu tenho certeza que muitas notícias de interesse local para você e essa interatividade legal que nós temos aqui com essa ferramenta, as nossas redes sociais, também o nosso canal do YouTube, que a gente está lá turbinando. Aliás, entre lá no nosso canal no YouTube, inscreva-se para você ter acesso a conteúdos em vídeo, e tem muito material que colocamos lá no nosso canal que não é disponibilizado no site, então você vai ter acesso a conteúdos inéditos para você ficar sempre bem informado e com exclusividade, tá certo? E a gente tem um carinho todo especial pelo nosso canal, estamos chegando aí a 1.000 seguidores, mas em breve a gente vai disparar porque estamos com esse objetivo de fortalecer as redes sociais do portal Censura Zero. Nossa enquete de hoje: como você avalia o ritmo da vacinação contra a Covid-19 em São Mateus e no Espírito Santo? Você que é de outras cidades pode também opinar a respeito do que está acontecendo aí. Você de Jaguaré, Conceição da Barra, você de Pedro Canário, Boa Esperança, alô pessoal de Montanha, Murici, Ponto Belo, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, você que também é um pouquinho aqui de Soretama, né? De Rio Bananal, Linhares, muita gente acompanhando aqui a nossa live, alguns já chegando, mas depois, nas visualizações, a gente observa que diversas pessoas vêm se somando. E aí, responda a essa questão, inclusive nós já deixamos nas nossas redes sociais, já faz uns 2 ou 3 dias, e as pessoas têm respondido. Daqui a pouquinho eu vou colocar algumas opiniões. Como você avalia o ritmo da vacinação contra a Covid-19 em São Mateus e no Espírito Santo? Não quero influenciar ninguém, mas a gente sabe que precisa de um up, né? As pessoas precisam ser vacinadas e isso depende muito do governo central, do governo federal, que estava aí batendo cabeça em algumas situações. Mudou agora de ministro, é o Marcelo Queiroga que está lá, doutor Marcelo, entrou no lugar do Eduardo Pazuello. Vamos ver se ele consegue, né, empreender um ritmo próprio e que o presidente Jair Bolsonaro deixe esse novo ministro, pelo menos mais à vontade, para colocar como médico, um técnico da área, o que ele tem, até mesmo de vontade de implementar, até porque a pandemia já avançou, o governo Bolsonaro também, ele é o 4º ministro que assume a pasta, então ele tem até mesmo uma noção dos erros que foram cometidos. E ele deve ter a tranquilidade à frente do cargo para colocar, né, as suas ações, as suas ideias em andamento, serem implementadas. Tomara que o presidente dê a ele carta branca para isso. Agora, 7 horas e 43 minutos, 7h43. O nosso portal é esse aí, ó, censurazero.com.br. Se você ainda não entrou para a sua visita diária, é importante que você participe lá, tá bom? Todos os dias pela manhã a gente já tem informações lá fresquinhas, notícias, e vamos ao longo do dia atualizando. Você tem sempre os destaques aqui da nossa região, São Mateus e região, também os destaques do Espírito Santo e o que de principal acontece no nosso país, lá na nossa página, no nosso site, né, o portal Censura Zero. E estão aí as nossas redes sociais, nós temos esse perfil pelo qual você está acompanhando aqui originalmente a nossa live, André Oliveira.jornalista1, tem também a nossa fanpage Censura Zero ES, e nós estamos também no Instagram com o nosso perfil de Censura Zero, e no Twitter, tá bom? Em todas as redes você pode acompanhar a gente e também ficar por dentro das novidades. Participe aí respondendo a nossa enquete. Enquanto isso, deixa eu falar para você a respeito da quarentena, né? Aqui em São Mateus, em apoio à quarentena estadual, o prefeito Daniel Santana mantém comércio fechado e proíbe acesso a praias, praças e campos de futebol. Nós divulgamos também essa matéria hoje no nosso portal e diz o seguinte: em apoio à quarentena de 14 dias decretada pelo governo do estado nos 78 municípios,
o prefeito Daniel Santana publicou o decreto número 12.416/2021, nessa quarta-feira, 17/3, com medidas restritivas extraordinárias neste período para o enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia de Covid-19. As medidas valem a partir desta quinta-feira, 18. Seguindo a recomendação estadual, o comércio será mantido fechado e está proibido o acesso a locais públicos como praias, praças e campos de futebol, por exemplo. Pelo decreto, estão permitidas apenas as atividades internas dos estabelecimentos em geral, a realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e serviços de entrega de mercadorias em domicílio, delivery. A Prefeitura de São Mateus proibiu os sistemas de retirada nos estabelecimentos conhecidos como drive-thru, também take-away ou equivalente. E os restaurantes só poderão funcionar por meio de sistema de entregas, delivery. Também podem funcionar restaurantes localizados às margens de rodovias estaduais, que não estejam em áreas urbanas e às margens de rodovias federais. Restaurantes localizados em aeroportos, no caso aqui de São Mateus, mas restaurantes no interior de hotéis, pousadas e afins, desde que restrito ao atendimento de hóspedes. Está assegurado o serviço dos trabalhadores domésticos e dos cuidadores de idosos e pessoas com deficiência. Está permitida também a realização de treinos por profissionais do futebol. Portanto, a equipe do São Mateus, o Campeonato Capixaba foi paralisado, está com as atividades suspensas nesses 14 dias, mas os jogadores têm a necessidade de se manterem em treinamento, né? E isso foi também liberado por meio do decreto. Agora, podem funcionar as atividades consideradas essenciais e liberadas. São as seguintes: farmácias, postos de combustíveis e com as lojas de conveniências fechadas, assistência à saúde, assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade, transporte de cargas, de passageiros por táxi e privado urbano por meio de aplicativo e público coletivo. Também hotéis, pousadas e afins, serviços funerários e as atividades de igrejas e templos religiosos. Também segurança pública municipal, como guarda municipal e defesa civil. Então, os templos, só esse adendo, os templos religiosos, eles podem manter as atividades internas, né? E, inclusive, muitos têm também os seus projetos sociais de forma interna à organização, isso pode acontecer. Agora, o prefeito fez uma recomendação, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouquinho, abaixo, que ele fez essa recomendação para que os cultos e também as missas sejam realizadas de forma virtual, por meio das redes sociais, do YouTube, transmitidas ao vivo, para evitar a presença das pessoas no templo e a possibilidade de aglomeração, né? Então, como é uma atividade essencial, não está brecada, mas aí o prefeito apela para o bom senso e nós temos a certeza de que os padres, os pastores vão colaborar. Outro aspecto, o decreto assinado pelo prefeito Daniel Santana destaca a proibição de reuniões com 3 ou mais pessoas, com exceção daquelas pertencentes ao mesmo núcleo familiar, incluindo quaisquer tipos de eventos sociais. A utilização de praças, parques, jardins públicos, campos públicos de futebol, quadras públicas de esportes também, seja em qualquer parte da cidade, ginásios públicos de esportes e outros espaços equivalentes, e a realização de atividades físicas coletivas nas áreas e vias públicas. As secretarias de Defesa Social e Obras, Infraestrutura e Transporte deverão adotar medidas para isolar essas áreas a fim de impedir a sua utilização. Não dei uma volta pela cidade, mas essa parte da fiscalização é que sempre a Prefeitura de São Mateus deixa a desejar. Aqui prevê o isolamento, então, das praias, das praças, dos locais onde geralmente as pessoas fazem ali, né, atividades. Vamos contar com a conscientização das pessoas, mas vamos ver se são 14 dias, se também a Prefeitura faz a sua fiscalização de forma efetiva. Com relação a praias, cultos e missas, que a gente havia falado, né? Outra medida adotada na quarentena de 14 dias é a proibição
da utilização de praias, rios, lagoas e cachoeiras, proibindo desses locais o comércio de vendedores ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia pelos moradores. No decreto, o prefeito Daniel recomenda que as igrejas e os templos religiosos transmitam preferencialmente os cultos e as missas por meio virtual, como assinalamos há pouco. Ele reforça que as pessoas sigam adotando medidas de proteção e higiene, como a utilização de máscaras fora do ambiente residencial. E aí a gente fala da fiscalização. Você que está chegando agora, obrigado. É o André Oliveira alertando geral com os destaques do Censura Zero, a nossa live aqui para você. A fiscalização tem sido um ponto fraco da Prefeitura Municipal nos decretos que ela vem publicando. Então, o prefeito publica lá um decreto feito, né, pelos técnicos, muito bonito, mas a parte operacional tem falhado. Tem sido uma falha recorrente da Prefeitura de São Mateus. O município teve destaque negativo, inclusive no Carnaval, especialmente com a falta de planejamento para conter as aglomerações em Guriri e nos bairros. No comércio e nas ruas, praticamente não estava havendo fiscalização do uso de máscaras e medidas de prevenção pessoal e coletivas até quarta-feira, né, dia 17. No entanto, nesse decreto de apoio à quarentena estadual, o prefeito Daniel voltou a estabelecer que as secretarias municipais de saúde, defesa social e comunicação deverão intensificar a orientação e a conscientização para o isolamento social e distanciamento social. Com disque aglomeração, tem que divulgar esse número, até agora eu não sei se tem esse serviço, não funcionou esse serviço no Carnaval, precisa divulgar, precisa utilizar as emissoras de rádio, de TV que temos em São Mateus, precisa utilizar o jornalismo dos portais de notícias, assim como o Censura Zero, pode mandar para a gente, mas eles não mandam e não divulgam, né? Precisam usar as redes sociais para divulgar esse disco de aglomeração, para a pessoa mesmo, o cidadão que está consciente, está cumprindo ali o seu dever de cidadão, o seu papel no isolamento social, ele pode denunciar qualquer um que esteja infringindo essas normas aí do decreto. Então, no plantão ouvidoria, tem aqui um número que vamos divulgar para você. Esse número aqui, né, que funciona, o Disque Aglomeração. 99766-3173. Vamos até mais tarde colocar aí no nosso GC. 99766-3173, para você denunciar qualquer aglomeração, fazer também alguma reclamação, denúncia, ou até tirar dúvidas. É o plantão da ouvidoria. 99766-3173. Efetuar abordagens às pessoas, também proceder à comunicação social, aí está, né, por meio de rádio, carros de som e outros, monitorar casos suspeitos infectados e expedir determinações a respeito do isolamento social com intervenção local. É o decreto 12.416 de 2021, expedido pelo prefeito Daniel Santana aqui em São Mateus. Deu para dar, né, uma detalhada legal. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais a respeito dessa pandemia. Vamos falar também do falecimento, da morte confirmada do Major Olímpio, senador da República, faleceu em São Paulo, e outras informações também para você que está acompanhando a gente. Mas participe aí da live, da nossa enquete de hoje. Como você avalia o ritmo da vacinação contra a Covid-19 em São Mateus e no Espírito Santo? Agora, 7h54, 7h54. Nós vamos, então, agora apresentar para você, deixa eu ver aqui o que está no nosso roteiro, né? Nós vamos agora falar a respeito... Conceição da Barra. Conceição da Barra também está num ritmo, pelo menos de fiscalização e de conscientização, melhor do que São Mateus. Isso a gente viu no Carnaval. E o prefeito Mateuzinho Vasconcelos também fez um pronunciamento, né, em vídeo, divulgou nas redes sociais, nós tivemos também acesso, está lá divulgado no nosso canal no YouTube, canal Censura Zero, e ele faz esse comunicado à população de que Conceição da Barra está afinadíssimo com o decreto estadual, pede a compreensão das pessoas, ele informa ali a respeito do horário
de funcionamento da Feira de Braço do Rio, que não vai ser no domingo, não só o horário, mas o dia, né? Por recomendação do Ministério Público, vai ser trazido para o sábado a feira livre lá em Braço do Rio. Vamos acompanhar a participação do prefeito Mateuzinho, ele que fez o pronunciamento à população barrense. Povo de Construção da Barra, é o nosso primeiro comunicado oficial quanto prefeito do município e a responsabilidade nossa de passar para todos vocês do município de Construção da Barra que a partir de hoje nós estamos seguindo o decreto do Estado do Espírito Santo. E peço ajuda a todos vocês que colaborem junto com esse município, porque nós não temos leito mais no Estado do Espírito Santo para aderir a essa Covid-19 e a gente tem aí, nós estamos ainda no estado moderado, mas nós não temos mais leito no Estado do Espírito Santo. Portanto, esse prefeito, com a responsabilidade e com todos vocês de mãos dadas, pede a colaboração de todos para que aderem esses 14 dias, que é de grande importância para o nosso município. Nós somos o único município que não entrou no vermelho. É aí que está o segredo, porque nós fizemos o nosso dever de casa, junto com vocês, e vamos continuar fazendo esse dever de casa. Resolvemos aderir o decreto do Estado, por quê? Porque nós não temos mais leito no Estado do Espírito Santo. Essa é a preocupação deste prefeito com vocês, município de Construção da Barra. E é o meu dever informar vocês e pedir que colaborem, porque o nosso número de fiscalização é muito pequeno ainda. Mas tenho certeza, se nós vencermos até aqui, continuaremos vencendo juntos, com a colaboração de cada um de vocês. Não é lockdown, é apenas quarentena. Preciso que vocês, dentro desses 14 dias, façam o dever de casa junto com esse município, para que nós possamos, juntos, continuar aderindo e continuar no modo moderado, da mesma forma que nós estamos. A única coisa que nós vamos mudar é as feiras, porque o Ministério Público recomendou a feira que não pode no domingo. Aí nós estamos mudando a feira de Braço do Rio para o sábado. Então é de grande importância que todos vocês colaborem nesses 14 dias para que nós não possamos mais atingir essa doença trágica que chegou na vida do ser humano. Então eu estou pedindo a todos os segmentos, vocês evangélicos, vocês católicos, vocês nos ajudem, comerciantes, é apenas 14 dias. Nos ajude para que nós possamos vencer essa doença tão trágica que está na vida da família do barrense e do mundo. Então, eu, na qualidade de prefeito, estou aqui informando a todos vocês. Aderimos o decreto do Estado. Dentro desses 14 dias, eu peço a colaboração de todos vocês e que Deus nos ajude. Juntos, somos mais fortes. Tá aí fala importante do prefeito Mateuzinho Vasconcelos de Conceição da Barra. Juntos somos mais fortes e a gente tem a força para fazer, sem dúvida, acontecer essas determinações, a eficácia delas, né? A gente sabe que realmente vai ser um baque no comércio, algumas atividades, as pessoas estão se movimentando, muitas manifestações tivemos aí em Ares, também na Grande Vitória, no sul do estado. É preciso equacionar algumas situações, hoje foi o primeiro dia, é possível que amanhã, com o anúncio das medidas também que vão amenizar um pouquinho o impacto econômico na economia capixaba, né, o impacto social também junto à população, alguns setores sejam contemplados, mas esse diálogo constante do governo do estado, dos prefeitos, vereadores, com as entidades também representativas dos setores, isso é muito importante. E as pessoas também se manifestarem, né? Se manifestarem de forma ordeira, usarem as redes sociais para as dificuldades que estiverem detectando,
para que, ao longo também desses 14 dias, possa haver uma flexibilização, um ajuste em alguma situação. Eu sei que é conversando que se entende e o diálogo é o caminho, né? E porque do jeito que está não pode ficar. O colapso já está aí no sistema público de saúde em diversos estados. E foi até uma ação coordenada dos governadores, porque vários estados estão implementando também essa quarentena, que nós não chamamos, e não pode ser chamado de lockdown, porque o termo, a palavra lockdown não é usada, né, quando há ainda circulação de pessoas, há ainda setores funcionando. Lockdown para tudo, né? Lock, fechou geral, a pessoa não sai de casa, todos os setores, enfim, casos extremos, né? No estado de sítio e tempo de guerra. Nós estamos vivendo, sim, uma guerra contra o vírus, mas precisa manter as atividades essenciais, as pessoas precisam circular, tanto que as lotéricas estão funcionando, os bancos, os correios, e a gente vê as atividades essenciais ainda em funcionamento. Você pode participar com a gente, nós estamos hoje na nossa enquete a respeito da vacina, e já está passando da hora da gente dar uma passadinha aí na vacina, vamos lá saber o que o pessoal está respondendo. Deixa-me ver aqui quem está participando com a gente. Agradeço ao Del Santana, nosso amigo Del, ele está dizendo o seguinte: os ministros sempre estiveram à vontade, o problema é que se eles errarem, é algo muito grave, e algo muito grave acontecer à população, a responsabilidade é do presidente. Se os estados fossem tão bons em tratamento com os governadores esquerdistas, como os governadores esquerdistas alegam, já teriam zerado os casos em seus estados, e não é o que vemos. Está aí a opinião dele, né? Quando eu falei, tomara que o presidente deixe o ministro novo aí, o Marcelo Queiroga, mais à vontade. Mas, na verdade, a gente observa que tem que ser uma ação coordenada. Não adianta. O Ministério da Saúde tem que participar, as secretarias municipais, estaduais de saúde, secretarias municipais, e os gestores também, presidente, governadores, prefeitos, para todos terem um entendimento único e a população ser beneficiada. Francisco Botelho Neto, nosso grande amigo, está dizendo boa noite para você também. O Del está dizendo, em São Mateus está tendo vacinação contra a Covid, quais os critérios? Ele está dizendo e complementa aqui embaixo, ó, combinou certinho, quando chegar o dia 1º de abril, eles irão reabrir o comércio fazendo jus ao dia, considerado o dia da mentira, né? Uma vergonha, final de ano Guriri lotado e quem paga a conta é o comerciante. Enfim, mandato tem prazo de validade, o que importa é a vida dos brasileiros. Está aí a participação do nosso amigo Del Santana. Nós vamos daqui a pouquinho também verificar, né, o que outras pessoas estão comentando também a respeito da vacina. E outra coisa, nós temos aqui uma matéria polêmica, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, para que nós distribuímos em outras páginas também, e as pessoas estão também dando as suas opiniões em outras páginas, né? Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu dar uma olhadinha. Daqui a pouquinho, né, a produção coloca aqui certinho para a gente, para encaminharmos aqui outras opiniões a respeito da vacinação. Aqui em São Mateus tem sido divulgado realmente, né? Acho que está sendo divulgado a vacinação, inclusive idosos do interior estavam recebendo a vacina. Daqui a pouquinho vamos passar com o apoio aqui da nossa produção, como está a vacinação em termos de informações, e também para que as pessoas fiquem sabendo, mas em geral está sendo distribuída a conta-gotas, porque o governo do estado também está recebendo quantidades pequenas. Agora está sendo feito, inclusive, o Fórum dos Governadores vai adquirir, né, um total de doses a serem distribuídos, radicados entre os estados, para que reforce também o quantitativo que vem do Ministério da Saúde, para que seja acelerado esse processo de vacinação. Mas quando chega no governo do estado, ele faz a distribuição, grande parte fica na Grande Vitória, porque tem a maior população, restante distribuído
no norte, no sul, no noroeste do estado, e logo a vacina vai embora, né? Então, vamos torcer para que os idosos aqui em São Mateus terminem a vacinação, outros munícipes que precisam ser vacinados do grupo de risco também entrem, para que gradativamente a população possa ser imunizada. A vacina, nós sabemos que é prioritária para que possamos vencer esse vírus, né? Vamos falar agora a respeito de um caso que vem... Ah, tá. Então tá. Antes da gente falar a respeito desse assunto aqui, que aconteceu na Assembleia Legislativa, uma discussão do Bruno Lamas com o capitão Assunção, vamos falar a respeito do Ministério Público, que notificou os prefeitos de Vitória e de São Gabriel da Palha para cumprirem medidas da quarentena estadual. Nós informamos até na nossa live de ontem, e tivemos a oportunidade de colocar, né, o prefeito Tiago Rocha, dizendo que não iria cumprir a quarentena estadual e estabelecer uma parceria com a comunidade, com as entidades para uma conscientização, mas o Ministério Público pegou firme tanto com ele, tanto com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, notificando os prefeitos de Vitória e São Gabriel da Palha para cumprirem medidas da quarentena estadual. Essa matéria está completinha lá no nosso site, acabamos de colocar lá, mas só um trechinho aqui para você. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo notificou os prefeitos de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, e de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, do PSL, para que cumpram as medidas do decreto estadual que determinou a quarentena por 14 dias nos 78 municípios do estado. No caso de Vitória, houve notificação recomendatória por parte da Promotoria de Justiça Civil de Vitória para que a Prefeitura adote imediatamente todas as providências administrativas necessárias para que a população do município cumpra a obrigatoriedade de uso da máscara, a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção individual prevista nos termos da Lei Federal 13.979/2020. A notificação também recomenda que sejam adotadas efetivamente todas as medidas previstas no Decreto Estadual 4.838-R, de 17 de março de 2021, para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, em especial a suspensão do funcionamento de quaisquer serviços e atividades não considerados essenciais pelos próximos 14 dias de quarentena, a partir de hoje, 18 de março, até o dia 31 de março. Daí, já no caso de São Gabriel da Palha, a notificação do MP ao prefeito Tiago Rocha e ao secretário municipal de saúde foi feita por meio da Promotoria de Justiça da comarca local, para revogar imediatamente o decreto municipal número 2094, expedido ontem, dia 17, que autoriza o funcionamento de estabelecimentos não essenciais. O decreto municipal está em discordância com o decreto estadual número 4.838-R, de 17 de março de 2021, segundo a promotoria, o Ministério Público. E o Ministério Público confirmou na notificação que o prefeito deve adotar imediatamente todas as providências administrativas que se fizerem necessárias para que nos próximos 14 dias, né, de 18, hoje, até o dia 31 de março, sejam implementadas efetivamente as medidas previstas no decreto do governador Renato Casagrande, com a suspensão do funcionamento também do comércio, das atividades não essenciais. Está aí, portanto, trazendo para vocês essas informações que são importantes, né? Os prefeitos que tentaram descumprir, e até para que não haja uma debandada e vire novamente o caos. Então, tem que haver, assim como o governador falou, a união dos prefeitos para que esse assunto seja equacionado e nós tenhamos até eficácia essas ações, porque se um município, por exemplo, São Mateus cumpre, aí de repente, e Conceição da Barra, mas de repente um município vizinho, Jaguaré, né, município de Boa Esperança, não, e essas pessoas de alguma forma circulem por aqui, não adianta. Então tem que ser a unidade, a união, todo o Estado e os prefeitos, os vereadores, que são os agentes políticos, e estarem trabalhando politicamente essa questão, e os técnicos também, enfim, ajudando a população a enfrentar esse momento também difícil e sempre com diálogo.
Vamos então, eu separei aqui um momento em que houve lá na Assembleia Legislativa um bate-boca, né? Foi um destaque aí de ontem, lá na Assembleia Legislativa, houve um bate-boca entre o Bruno Lamas, que é do PSB, o partido do governador Renato Casagrande, e o capitão Assunção, que é da oposição, ele estava no PSL, agora é do Patriota, disputou inclusive a eleição para prefeito de Vitória pelo Patriota, e houve uma desavença entre eles lá. Daqui a pouquinho eu abro aqui a matéria para destacar para você, mas vamos acompanhar, né, o vídeo, porque contra as imagens, realmente os argumentos tornam-se desnecessários, né, quando nós temos as imagens. Vamos acompanhar como foi esse momento lá mais quente ontem na Assembleia Legislativa e daqui a pouquinho a gente volta aqui comentando. Acompanhe comigo. Um minuto, deputado Bruno Lamas. Obrigado, deputado Dari Pagung, pela parte. Eu tenho certeza que o governador Casagrande vai estender a mão na parte econômica. Eu também concordo com Vossa Excelência, mesmo diante dessa situação, tem leito para as pessoas, e tomara que continue tendo, né? O Estado está tentando abrir. Quero dizer para o capitão Assunção que não tenho dificuldade nenhuma de dialogar. Ele citou ali várias vezes quem te antecedeu, quem te antecedeu teu nome. Meu nome é Bruno Lamas Silva. Não, sempre respeita a minha fala, que eu não tenho medo de você não. Baixa o dedo que não tem medo de você não. E aí dizer para o senhor que o senhor está vendo fantasma meio-dia com a luz acesa. Seu nome não foi citado, na nota não tem o seu nome, está vestindo carapuça à toa. Quem tem que investigar isso é a Polícia Militar. Quem tem que investigar é a Polícia Militar. E entre a Polícia Militar, entre a palavra do senhor e a palavra do governador, eu fico com a palavra do governador. Essa é a pior oposição. Por que você tem que citar meu nome? Vou esperar aqui o deputado Assunção e deputado Bruno. Eu estou na minha parte. Então, toma. Deputado Assunção. O senhor faz a pior oposição que eu já vi na minha vida nesse parlamento. É uma oposição destrutiva. Senhor presidente, garante a minha fala. Para falar. É uma oposição destrutiva, uma oposição que aponta o dedo, uma oposição que agride a deputada Irina a todo momento. Eu quero sugerir ao senhor um tratamento psiquiátrico, que o senhor tenha calma e um bom cardiologista. Ninguém aqui tem medo de grito não, capitão. A sua farda não nos assusta. O que nós queremos é respeito ao contraditório. O que nós queremos é paz. Sem grito, sem ameaças, sem vestir carapuça. Ninguém citou seu nome. Estou falando aqui hoje que o senhor está vendo fantasma meio-dia com a luz acesa, tá bom? Então tenha calma, tenha paciência. Respeite os seus colegas, como todos te respeitam. Aliás, esse parlamento tem paciência até demais com o senhor. O deputado Hudson tem paciência até demais com o senhor, e todos nós temos. E que Deus abençoe, paz para todo mundo, e vamos superar esse movimento difícil. É importante esse momento mais tenso na Assembleia Legislativa, com o deputado Bruno Lamas e o capitão Assunção, né, discutindo, mas não projeto. Aí já entrando mesmo em algumas discussões, e depois de encerrada a sessão, teve que haver ali a intervenção dos colegas para até não acontecer vias de fato. E a discussão se deu por conta da nota de repúdio de autoria de Bruno Lamas e que foi aprovada pelo Legislativo Estadual na sessão de terça-feira, com os votos contrários de capitão Assunção e de Torino Marques, contra a atitude agressiva de um grupo de manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, que foram até a frente do edifício onde mora Ana Venturim Casagrande, de 88 anos, que é a mãe do governador Renato Casagrande, do PSB, que é o mesmo partido do Bruno. Então, houve essa nota de repúdio, foi aprovada, e o capitão Assunção, junto com Torino Marques, votaram contra, mas o capitão Assunção não digeriu isso, né? E na sessão de ontem houve esse entreveiro maior entre eles, que foi destaque, inclusive, nos jornais nesta quinta-feira. Agora,
São 7 horas, nada, 8 horas e 15 minutos, 8h15, já estamos avançando aqui, mas nós vamos seguindo com mais um destaque para você. Ônibus da aviação Águia Branca tomba na BR-101 e deixa feridos. Enquanto isso, você vai participando aí com a gente, vai respondendo a nossa enquete de hoje. A nossa enquete é a seguinte, inclusive, depois você pode continuar participando, mesmo encerrada a live. Como você avalia o ritmo da vacinação contra a Covid-19 em São Mateus? Participe dando a sua opinião. Falando a respeito do ônibus da aviação Águia Branca, ele tombou depois de Campos dos Goitacazes, próximo à entrada de Carapebus, no norte do estado do Rio de Janeiro. O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira, dia 18. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 2 passageiros sofreram ferimentos leves. A pista precisou ser interditada nas primeiras horas da manhã para a operação de retirada do ônibus. Conforme informou a PRF, ainda não havia, informações até hoje cedo, quando foi apurada essa matéria e colocada lá no portal Censura Zero, informações sobre as causas do acidente. A gente vai trazer, de repente, essa informação se a Polícia Rodoviária já tiver. Uma passageira não identificada publicou um vídeo nas redes sociais descrevendo o grande susto com o tombamento do ônibus. E ela disse que se feriu no acidente e publicou nas redes sociais esse vídeo, parecia ser até um comunicado a algum familiar, né? Vamos acompanhar, está disponível inclusive lá no canal do YouTube do Censura Zero. Vamos acompanhar aí o momento que essa passageira, ela ainda lá no local do acidente, fala sobre esse tombamento do ônibus da aviação Águia Branca. Sofremos um acidente, gente. Nosso ônibus deitou aqui na estrada depois de Campos. Estamos todo mundo bem. Não teve vítimas fatais, mas estamos machucados. Beleza, um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa live. André Oliveira alertando geral com os destaques do Censura Zero nesta quinta. Jornalismo profissional sério, dinâmico e atuante. Furos de reportagens, matérias especiais. Censura Zero exerce diariamente o papel social do jornalismo construtivista, tornando público o que muitas autoridades tentam esconder, lutando pela qualidade de vida dos cidadãos, na busca por justiça social nesses tempos tão difíceis. Nós incentivamos a liberdade de expressão com responsabilidade e defendemos incondicionalmente a liberdade de imprensa, com coragem, sabedoria, respeito e sempre ao lado da verdade dos fatos. Aqui aperfeiçoamos o nosso trabalho diariamente para disponibilizar informação correta e segura na internet e nas redes sociais. E nossa meta é permanecer nesse caminho. Censura Zero, aqui tem conteúdo. Legal, de volta. Censura Zero, aqui tem conteúdo. Dê aquela observada, aquela visita diária lá no nosso Censura Zero e ajude para difundir a informação correta e segura nas redes sociais e na internet. Se a gente tiver essa preocupação, principalmente nesse momento de pandemia, de analisar as informações antes de passar adiante, de nos informarmos com fontes corretas, com fontes seguras, a gente também vai contribuindo para o ambiente nas redes sociais cada vez mais saudável e cada vez mais informativo, tá bom? Passe lá, o nosso Censura Zero está aguardando a sua visita, censurazero.com.br. Em breve nós vamos falar também sobre outro site, da Visão Atalaia, Editora, Comunicação e Marketing, que é
o Plantão Capixaba, já conhecido aí na região da Grande Vitória, Plantão Capixaba. Nós vamos falar também a respeito dele aí nos próximos programas. Vamos então agora falar a respeito de uma campanha que nós fazemos também nas redes sociais. Quem não reage, rasteja, que é incentivando as pessoas a usarem a liberdade de expressão com responsabilidade, comentando a respeito dos fatos, cobrando das autoridades o que precisa cobrar e reclamando, né? Mas reclamando de uma forma precisa, de uma forma consciente, sem desrespeito às autoridades. E tem aqui uma reclamação dos moradores lá dos bairros Bom Sucesso 2 e Morada do Lago. Eles fizeram uma manifestação sábado, pararam, inclusive, a circulação de ônibus da Aviação São Gabriel, ônibus que faz a linha Morada do Lago Liberdade. Ficou algum tempo lá interrompido, né, o trânsito. Foi até o local o secretário de Obras, Albino Inésio dos Santos, e ele afirmou à liderança lá do movimento, aos moradores que estavam protestando, que na segunda-feira eles estariam no local fazendo reparos lá, tapando buracos e até prometendo, depois de uma licitação, que o problema lá do calçamento seria resolvido em definitivo. O problema deles lá é o calçamento que está esburacado, assim como acontece em diversos bairros da periferia, mas lá, inclusive depois deles fazerem a manifestação no sábado, no domingo, houve um acidente nesse local, um Fiat Uno, né, desviando ali dos buracos, bateu numa árvore, quebrou essa árvore, houve danos ao veículo desse motorista que estava trafegando lá na região. E na segunda-feira não houve o cumprimento por parte do secretário Albino Inésio dos Santos, não compareceu lá no local e o serviço não foi feito. Já estamos na quinta-feira, a comunidade reclama que acha que houve sim a presença de um técnico lá, a pessoa que está à frente desse movimento, ela não estava em casa, mas mesmo assim, de concreto, de prático lá no local, nada foi feito ainda. Então ficamos aqui aguardando o posicionamento da Prefeitura, da Secretaria de Obras, com relação a esse assunto. A comunidade fez até reclamações por meio de vídeos, de forma contundente, tanto ao prefeito, Daniel Santana, quanto também aos vereadores, reclamando que o problema lá já é antigo, outros problemas têm sido resolvidos e o deles não, e havia a expectativa do cumprimento dessa promessa na segunda, mas até agora nada. Isso deixa uma imagem muito ruim da administração perante a comunidade, principalmente por se tratar de um bairro da periferia, um bairro de gente humilde e que circula ali a todo instante, a principal via que liga ali o bairro Bom Sucesso 2 ao bairro Morada do Lago, né? Está em condições precárias, nós já mostramos, inclusive, aqui em live no Censura Zero. Mas vamos aguardar. Quem não reage, rasteja. Se você também tem reclamação aí no seu bairro, na sua comunidade, mande para a gente. As nossas redes sociais estão aí à sua disposição, inclusive o nosso WhatsApp, 999 14 9706. Está passando aí, 999 14 9706. Nos acione para a gente intermediar essa situação para você, fazer as cobranças, enaltecer, fazer os elogios também às autoridades. Importante sempre a gente se dirigir com respeito, tá bom? Às nossas autoridades, claro. E elas têm que cumprir a missão delas, né? Vamos agora falar, então, voltando aqui a um assunto que nos entristece, mas temos que abordar. A morte do Major Olímpio, morte cerebral confirmada após ele ser internado na UTI por conta da Covid-19. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, inclusive líder do partido no Senado, diagnosticado com Covid-19, teve morte cerebral. A notícia foi confirmada pelos administradores do perfil do parlamentar no Twitter, na tarde desta quinta-feira, dia 18 de março. Ele estava internado desde o dia 2 deste mês no Hospital São Camilo, em São Paulo. E a nota dizia o seguinte, abre aspas, com muita dor no coração,
comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. Fecha aspas, diz a publicação, a nota oficial, na conta lá do Twitter do Major Olímpio, senador da República. Deixamos essa nota triste aqui também na nossa edição da live de hoje. André Oliveira alertando geral. Mas essa doença terrível que tem feito muitas vítimas e, desta vez, confirmada a morte cerebral do Major Olímpio, senador da República. Que o legado dele, de um excelente trabalho, estava aí muito ativo e efetivo no cumprimento do seu primeiro mandato, que as ideias dele, essa postura, principalmente no combate à corrupção e ao que é errado na política, que ele combatia tanto, que esse legado fique para os jovens políticos e para aqueles que querem, de fato, serem representantes do povo com honestidade, com seriedade. Vamos seguindo, agora 8 horas e 26 minutos, 8 e 26, e você participando aí da nossa live, respondendo a nossa enquete de hoje, está aí para você, né? Muitas pessoas, deixe-me ver aqui, participando, dando a sua opinião, pessoas estando com a gente aqui dando suas opiniões também, né? Eu estou aqui com uma certa dificuldade, porque hoje estava tentando fazer direto lá, e não o fiz aqui do meu aparelho auxiliar, né? Mas, de qualquer maneira, as pessoas estão interagindo e a gente vai colocando essas mensagens do ar posteriormente também, tá bom? Para vocês aí. Tá aí, ó, o pessoal curtindo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma opinião. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? Na internet, quando você divide muito, o Del Santana já li. Quem é que aparece aqui? A Vânia, né? Está dizendo misericórdia. É alguma notícia que ela viu, deve ser do tombamento do ônibus, né? Ela está exclamando aqui. Então, ao longo também da nossa live, várias pessoas vão acompanhando as notícias aqui. Alguns saem, outros vão chegando, né? Todas as informações. Agora, com relação aqui à matéria com o Daniel, né? Pedindo ajuda ao Casagrande, a Cidinha Pereira disse, então, auxílio para comerciantes tem que dar para os funcionários, isso sim, que estão na linha de frente, enquanto fecha, os donos das lojas estão dentro de uma sala com ar-condicionado. Então, né, cada um puxando para a sua sardinha, mas não é bem assim não, né? Então precisa ser atendido. Quem está na linha de frente, profissionais de saúde precisam ter sua atenção, também os comerciantes precisam ver o lado deles. Por isso que eu costumo sempre ser muito ponderado nas redes sociais, quando a gente fala a respeito das autoridades. As autoridades estão numa posição que elas têm que ver as várias faces de uma mesma questão. E é difícil decidir. É difícil para o governador, é difícil para o presidente da República, para os prefeitos. Não é fácil, né? Ser a autoridade e ter a responsabilidade da decisão, principalmente decisões difíceis no momento como agora. Então, tem que haver essa compreensão. Muito fácil criticar as autoridades, cobrar e tal, falar, mas, especialmente com relação a esse assunto, assuntos que mexem com a vida humana, é preciso a gente parar um pouquinho, né? Pedir a direção de Deus para não sair por aí torpedeando. Eu vejo nas redes sociais, aliás, tem um bom exemplo aqui. Tá? Vamos falar a respeito da liberdade de expressão, para encerrar aqui a nossa live de hoje, e deixando aqui para você os nossos contatos também, que você participe, né? Deixe os seus comentários aí, importante a sua opinião, mas deixe-me vir até aqui, ó, tá? Eu separei para você hoje num grupo, participando num grupo aqui de WhatsApp em São Mateus, nós colocamos uma matéria, a matéria do Felipe Neto. Era um artigo, inclusive se você for no nosso site, você vai na página, na editorial lá em cima, colunistas. E aí tem as várias colunas que nós temos, que eu vou até fazer aqui um tour pelo nosso Censura Zero. Ó, tem a coluna Visão Atalaia, eu que escrevo, tem a Identidade Profissional com a Adriana Barbosa,
tem Direito em Suas Mãos, com a doutora Beatriz Carla Lopes, tem Fatos e Vida, com Lucinete Oliveira, tem Palavras e Ideias, com Adriana Pim, e também nós colaboramos ali nessa Palavras e Ideias, Saúde Florescer, com Dora Neves, Palavras que Inspiram, com a Edna Rossim, tem também a nossa coluna política, Tom Político, a equipe Censura Zero responsável, tem Crônicas de Neide Lima, ela está participando agora também, a mais recente colunista do Censura Zero, e tem ainda a coluna, os artigos, que são escritos assinados, né, e pessoas das mais diferentes áreas escrevem, assinam ali a partir do seu ponto de vista. E nós colocamos hoje um artigo assinado por um advogado, e que dizia o caso Felipe Neto e a liberdade de expressão. Aí, uma pessoa, não vou dizer quem é, né, até para preservá-la, mas educadora aqui de São Mateus, ela marcou esse post, que estava até com a foto do Felipe Neto, e disse o seguinte: dá nojo ler uma matéria dessa. Quanta hipocrisia. Felipe Neto vive falando horrores do presidente. Isso é liberdade de expressão? E os outros jornalistas que foram presos, mudaram até de país por falarem a favor do presidente. Isso não pode. Quem defende esse tipo de gente é igual ou pior. Então, ela fez esse tipo de reação. Se você for lá no nosso portal, Censura Zero, você vai ver que é um advogado, ele fala a respeito da liberdade de expressão, mas tipo assim, tudo que nós falamos, nós nos responsabilizamos. No caso, usando essa liberdade de expressão. E ali, por usar num comentário que ele faz lá, você conhece o Felipe Neto, é um youtuber, ele chamou o presidente de genocida. E por conta disso, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, entrou com uma ação, inclusive enquadrando lá naquela lei, né, de segurança nacional, e ele foi chamado para depor na polícia. Inclusive, recebemos a informação agora no final da tarde que o Tribunal de Justiça suspendeu essa ação, suspensa, né? Mas, enfim, e aí o advogado comenta, o advogado que é um operador do direito, a respeito desse fato, e tece lá afirmações de que temos que respeitar a liberdade de expressão e que cabe até mesmo possível reparação no caso do que a pessoa falou, mas ela tem o direito de se expressar. Em síntese, foi isso que ele falou. E aí a pessoa fez esse tipo de comentário e depois nós fizemos uma ponderação. Prezada fulano de tal, pondero apenas que se trata de um artigo devidamente assinado pelo advogado Francisco Gomes Júnior. Se você enviar ao Censura Zero um artigo assinado por você, com sua opinião, terei a maior satisfação em publicar. Nós incentivamos a liberdade de expressão com responsabilidade e defendemos a liberdade de imprensa. Eu ainda ponderei. No artigo, a liberdade de expressão a que me refiro é do profissional advogado que assina, né, o artigo lá. Aí ela disse depois, na réplica dela, sim, vi perfeitamente quem assinou o artigo. Não acho legal o seu portal dar espaço para esse tipo de artigo tendencioso. É minha opinião. Sei que sua inclinação é para a esquerda, daí a necessidade de sua ponderação dos artigos por ter seguidores de ambas posições políticas. E aí ela já veio para cima de mim, porque eu havia feito ali o adendo, né? Essa pessoa. Então, já afirmando que o artigo tinha uma tendência, e aí falando também que eu tinha posicionamento de esquerda, aí foi obrigado, né, mesmo para num grupo de WhatsApp, você não pode deixar as situações proliferar, você tem que esclarecer até para que as outras pessoas possam estar cientes. Eu disse, prezada, fulano de tal, como educadora, você sabe que artigo é uma apresentação escrita com base em conhecimentos e convicções do autor, retratando um assunto ou um recorte da atualidade. Por isso, sempre terá uma tendência. Não tenho inclinação nem para a direita, nem para a esquerda, pois sou jornalista, não político ou militante político partidário. Internet e redes sociais, para mim, são ferramentas de trabalho. O portal Censura Zero é plural.
Quem não gosta de um artigo conservador irá classificá-lo como de direita. E quem identifica algum material com críticas ao presidente Bolsonaro, por exemplo, vai classificá-lo como de esquerda. Aí eu até ponderei. Lidamos com isso, né, com toda tranquilidade. Eu falei, são 30 anos, né, de estrada, nossa linha editorial é autônoma e independente, e nós chegamos, né, a essa fase do nosso trabalho consciente para fazer bem esse desempenho. Inclusive, isso está no nosso manual, né, de redação. E assim nós encerramos esse papo, mas eu deixei claro a ela que a questão dos princípios e valores cristãos, morais, éticos, que podem ser consultados sempre que a gente tiver, né, num conflito assim. Será que eu estou sendo intolerante? Será que eu estou dando ao outro o direito de se manifestar, de se posicionar? Será que estou me incomodando demais? Então, as pessoas... Esse é um bom exemplo para a gente falar sobre liberdade de expressão, e sempre vamos falar disso aqui, porque é um dos objetivos do Censura Zero, tá no nosso trabalho incentivar a liberdade de expressão com responsabilidade, defender a liberdade de imprensa. Então, há uma guerra nas redes sociais, a politização para tudo. Então, as pessoas querem que você assuma um lugar político de qualquer maneira. Se você critica Bolsonaro, você é petista, você é a favor de Lula. Se você critica Lula, você é bolsonarista, você é de extremo, de direita. E não deve ser assim, né? O uso das redes sociais e da internet, ao nosso ver, e é isso, nesse aspecto que nós trabalhamos, deve ser uma ferramenta, um instrumento de socialização. Então, é preciso entender o pensamento do outro, divergente, e tratá-lo de forma respeitosa, educada, e saber fazer as ponderações. Você é mais ideológico, tudo bem, tranquilo, mas você pode colocar as suas palavras e as suas opiniões sem ofensa a ninguém e sem querer, vamos dizer, impedir o outro. As pessoas querem eliminar, como se fosse num jogo. Estou aqui para só fazer prevalecer a minha opinião, aquilo que eu penso, eliminar você e aquilo que você pensa. E não pode ser assim. Então, muita tranquilidade, muita tranquilidade. É por isso que as pessoas, às vezes, elas acabam, né, se enveredando aí em assassinatos. Isso acaba, inclusive, em grupos de família, tendo discussões terríveis, porque as pessoas, elas não sabem se comportar socialmente nas redes sociais. Elas se comportam como se fosse um campo minado, um campo sem lei, e viram animais irracionais em muitos casos, né? Com xingamentos, com agressões. Nesse caso mesmo da quarentena, a gente vê tanta coisa sendo disseminada, tanto material que só atrapalha, que só complica, que só leva as pessoas a confundirem as ideias. Então vamos ser mais racionais. Se for o caso, até saia de algumas redes sociais ou só use, né, se você realmente precisar. No meu caso, uso mais para o trabalho realmente, para fazer chegar às pessoas informações de qualidade, mas sempre que preciso, especialmente no nosso grupo, que nós temos o grupo Censura Zero São Mateus, o grupo Censura Zero Notícias, que é de todo o Espírito Santo, nós fazemos as devidas ponderações, até porque nós vamos mostrando, né, esse modo de lidar nosso para as pessoas, crendo também que é uma forma correta e equilibrada de comportamento, de postura, né? Assim encerramos a nossa live de hoje, agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Lembrando que nós vamos disponibilizar essa live lá no nosso canal no YouTube. Entre lá, inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like, para que nós possamos também ter o nosso material chegando ao maior número de pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção nesta quinta-feira. Até amanhã, hein? Marque, compartilhe, marque um amigo aí, compartilhe esse nosso arquivo, essa live, para que também outras pessoas tenham acesso, possam nos acompanhar nos próximos dias. Um forte abraço para você, muito obrigado.